Podcasts. Podcast Pequeno Leitor. Apresentação Estela Greco-Loduca. O Pequeno Leitor apresenta o Curupira, o Saci e o Boitatá. O Curupira, aquele menino de cabelos bem ruivos, forte e ágil, com seus pés estranhos que são virados para trás, andava endiabrado ultimamente. Vocês já devem saber que ele é o protetor da floresta e costuma enganar aqueles que querem tirar proveito da mata e dos bichos. O danado costuma fazer assobios estranhos para atrair as pessoas. Assim, os perseguidores tentam justamente seguir suas pegadas, mas como seus pés são virados ao contrário, os homens maus acabam indo para o lado errado e se perdem no meio da floresta. Na realidade, é um mistério, pois essas pessoas acabam sumindo, evaporando do planeta. Ninguém sabe o que ele faz com esses homens. O Curupira não perdoa os caçadores, lenhadores e madeireiros que tentam prejudicar seu habitat. Muitas vezes, eles colocam oferendas pelo caminho para que o Curupira os deixe em paz. Mas ele não é bobo e percebe muito bem quando alguém tem a intenção de prejudicar a natureza e seus animais. E ninguém conhece cada árvore e cada cantinho melhor do que ele. Bom, o motivo dele andar endiabrado é porque acordou com um barulho ensurdecedor dos animais. Cada um, na sua linguagem, estava berrando, urrando, guinchando, e ele percebeu que algo estava errado. Notou o calor enorme que estava vindo, não se sabia de onde. Ao sair de seu esconderijo, uma espécie de toca debaixo de enormes pedras, viu que os bichos corriam desesperados por todos os lados. A floresta ardia em chamas. Um fogaréu de enormes labaredas laranja ia lambendo aquelas árvores, deixando um rastro de fumaça preta. Era como se o fogo tivesse muita raiva, pulando de lá para cá. Ele viu o sofrimento por todos os lados. Vários bichos haviam morrido. A onça pintada, entre tantas outras espécies, estavam ameaçadas e tentando correr o mais que podiam para se salvarem. Muitos não resistiram, pois eram lentos para fugir, como os jacarés e tartarugas, e outros continuaram tentando. O Curupira ficou inconformado. Como alguém poderia ter ateado fogo na floresta? Quanta crueldade! E para transformar toda aquela riqueza da natureza em pasto! Mais do que horrorizado, sentiu tristeza e revolta. Com toda a sua agilidade, correu para encontrar uma maneira de parar a fúria do fogo, que não estava para brincadeira, vindo com toda a velocidade para varrer tudo que estivesse pela frente, queimando cada tronco de árvore que, ao serem atingidos, estalavam como se estivessem gritando de dor. Foi então que o Curupira chamou seu amigo Saci, que, apesar de não ser ágil como ele, também era conhecedor das matas, e juntos tentariam fazer algo. O Saci lembrou de chamar outro personagem, também defensor das matas, o Boitatá, que era conhecido como Fogo que Corre. O Boitatá era uma gigante cobra de fogo que justamente protegia a floresta e os animais daqueles que a incendiavam. Ele sim tinha poderes para entrar na mata sem medo de se queimar e salvar algumas espécies da extinção. Lá se foi o Boitatá mata dentro. Fervendo em fúria, foi percorrendo o solo com sua agilidade, recolhendo os animais que ainda se encontravam com vida. Seu fogo só queimava aqueles que ele perseguia. Deixou na entrada da mata os animais resgatados e novamente entrou para travar uma verdadeira luta com o fogo. Do lado de fora das labaredas, o Saci e o Curupira iam levando esses animais resgatados para o outro canto da floresta nativa, onde o fogo ainda não havia tomado espaço. Mas, como eu disse no começo, o fogo não estava para brincadeira. Enquanto o Boitatá, dentro da mata, iniciava sua batalha interna contra o fogaréu, aconteceu uma espécie de milagre.
O Curupira, olhando para os céus tomados de cinzas a subirem, deixando um rastro imenso de uma grossa fumaça negra, começou a urrar junto com o Saci, tão fortemente, a plenos pulmões, de tanta raiva, que aquele grito gigante, lembrando o mesmo grito de Begorotiri, o deus da chuva, assustou as enormes nuvens lá do alto e assim fez o estrondo dos trovões. Quanto mais o Curupira e o Saci urravam, mais e mais barulhos de trovões se ouviam, até que as nuvens que se chocavam se romperam, fazendo desabar um verdadeiro temporal do céu que parecia chorar sua tristeza em cima da floresta que ardia em chamas. E o choro, transformado nessa enxurrada, desaguava com a intensidade de uma cascata violenta. Mas nessa luta entre fogo e água, que durou muito tempo, a água venceu e as chamas foram derrotadas. Os céus não interromperam seu pranto até que a última gota de lágrima desse lamento apagasse os rastros do incêndio. Aqueles que atearam o fogo foram perseguidos incansavelmente pelo Boitatá, que não os perdoou e os puniu, ninguém sabe de que maneira. Desapareceram como fumaça. E o Boitatá, junto com o Curupira e o Saci, continuará impiedosamente em alerta, protegendo a floresta desses homens que tentam incendiá-las. Enfim, depois daquele dilúvio, os rios puderam oferecer água novamente às espécies de animais que sobreviveram. Não foram muitas e nem foram todas, algumas foram extintas, mas as que restaram, com o tempo, terão a chance de se reproduzir novamente. E a natureza tentará se restabelecer para pintar de verde nossas paisagens. Agora, se os animais poderão viver felizes para sempre em seu habitat, vai depender da gente o final dessa história. Oi, pequeno leitor, tudo bom com vocês? Obrigada por estarem comigo aqui mais uma vez na Olá Podcasts. Eu queria dizer para vocês que essa historinha que vocês acabaram de ouvir, eu fiz uma mistura de personagens do nosso folclore, também com lendas e mitos dos nossos índios. E ela é uma homenagem às nossas florestas, porque eu acho que é muito importante a gente refletir o que está acontecendo nas nossas florestas. O Pantanal está pegando fogo, então eu escrevi essa historinha com uma certa tristeza, mas é a nossa realidade e eu acho que a gente tem que parar e pensar que a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, fazer de tudo o que estiver ao nosso alcance para cuidar deles, ter sempre esse olhar. Muitas vezes as queimadas acontecem em função do tempo, que é seco, e muitas vezes as queimadas acontecem porque o homem vai lá e coloca fogo na floresta. Então, assim, a gente tem que parar, pensar, refletir a importância do meio ambiente para a nossa vida. Então é isso, essa foi uma historinha em homenagem às nossas florestas. E já que eu falei do fogo, eu queria falar agora da água. Eu vou contar para vocês uma historinha de uma lenda indígena também, daquele livro que eu já falei para vocês, que chama Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros. E é uma historinha que conta como se formou as Cataratas do Iguaçu. Para quem não sabe, as Cataratas do Iguaçu, elas fazem divisa entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai, que são nossos países aqui vizinhos. Tá bom? Vamos lá conhecer essa história? Momento Estante de Histórias. Iguaçu, as cataratas que surgiram do amor. Distribuída em várias aldeias às margens do tranquilo rio Iguaçu, a tribo dos Canhangangues formava uma poderosa nação indígena. Eles tinham Tupã como um poderoso deus. Tupã era o deus da criação. Acontece que Tupã tinha um filho que se chamava Emiboi e ele não era legal, ele era uma pessoa rebelde, ele se tornou o deus do mal. Ele só causava doenças, enchentes e ele era considerado o deus das águas. Seu corpo era uma enorme serpente que vivia lá nas profundezas do rio Iguaçu. Então, quando faltava peixe, era porque Emiboi estava bravo.
E para se protegerem do M-Boi, era muito comum que na primavera os Canhangangues oferecessem uma jovem em casamento para acalmá-lo. Essa jovem seria impedida de amar para sempre qualquer outra pessoa, mas de toda forma era uma honra e um orgulho para elas. Foi quando Naipe, a filha de um grande cacique, foi oferecida a M-Boi e logo começaram todos os preparativos para a festa. As pessoas das aldeias vizinhas começaram a chegar a fim de presenciar o grande dia. E entre essas pessoas que chegaram, havia um guerreiro que se chamava Tarobá. Acontece que ele e Naipe se apaixonaram perdidamente e eles viviam a se encontrar secretamente nas margens do rio Iguaçu. Só que M-Boi não era bobo e estava de olho neles. Acontece que na véspera do casamento, enquanto as pessoas estavam cansadas e adormecidas dos festejos que já duravam dias, Tarobá fez uma canoa para fugir com Naipe. Só que quando os dois estavam a uma certa distância lá no meio do rio, M-Boi percebeu pela vibração das águas e acordou. E de repente lançou o seu corpo, saindo aquela enorme serpente da água. Ele foi lá para o alto e mergulhou de novo violentamente nas águas do tranquilo rio, abrindo uma imensa cratera no fundo do Iguaçu. Com isso formando a enorme cascata que engoliu a canoa onde os dois jovens estavam. Tupã ficou enfurecido com tudo isso e amaldiçoou os três. Tarobá ficou uma palmeira lá no alto da cascata, enquanto Naipe foi transformada em uma pedra lá no fundo das águas cristalinas que a envolviam como um véu. E M-Boi foi preso na garganta do diabo. Bom, assim Tarobá e Naipe foram separados. Mas dizem que na primavera, Tarobá joga suas flores na água como prova do seu amor. E dizem também que quando se forma aquele lindo arco-íris no céu que une a palmeira à pedra, é possível ver uma luz que dá forma aos dois amantes como se fosse uma espécie de sombra e a gente pudesse vê-los. E aí é possível ouvir as palavras de amor um ao outro e também os lamentos por estarem eternamente separados. E segundo essa lenda dos Canhangangues, foi assim que surgiu as lindas cataratas do Iguaçu. Será que é por isso que as cataratas do Iguaçu parecem um gigante véu de noiva? Bom, pequeno leitor, o programa vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a lenda de como se formaram as cataratas do Iguaçu. As cataratas são muito bonitas, eu já fui lá. Para quem não foi, pesquisa na internet, é muito bonito ver aquela catarata, ver toda a vegetação em volta dela, tem cenas aéreas lá de cima que você vê tudo, é muito bonito. E depois é muito bonito conhecer como algumas tribos indígenas acreditam que nasceram as cataratas. E espero que vocês tenham gostado também da primeira historinha, da do Curupira, do Saci e do Boitatá, e que ela sirva de reflexão pra gente, tá bom? É muito importante que desde pequenininho vocês tenham consciência que é muito legal a gente ter sempre um olhar para preservar o nosso meio ambiente, os animais que estão à nossa volta e a natureza de uma forma geral, seja reciclando o lixo, economizando a água, fazendo de tudo que a gente pode, até plantando uma árvore, como na outra historinha que eu já contei num outro programa, que é a Lenda do Céu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa historinha e semana que vem tem mais historinha para vocês, que vocês estejam em casa se cuidando, lendo bastante e aproveitando, tá bom? Eu aguardo vocês semana que vem, um beijo grande, tchau! Podcast Pequeno Leitor, para os grandes leitores de amanhã.